A paz do Senhor, meu nome é irmão Marcelo e venho aqui humildemente falar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo de Deus. Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre um assunto que deveras aniquila o sistema religioso, Eu digo das religiões pagãs. E posso falar para vocês que muitas religiões já se tornaram pagãs. A própria Assembleia, Igreja Batista, as igrejas tradicionalistas, porque o mundo hoje invadiu as igrejas. A começar por duas coisas: o Deus casamenteiro, o Deus de emprego, o Deus curandeiro e o Deus de toda sorte. Meu nome é irmão Marcelo e de maneira alguma estou dizendo para você sair de suas igrejas, mas para que vocês procurem um local aonde se prega a sã doutrina e não essas heresias que estão tirando o foco da palavra. Você já sabe muito bem que eu já falei que a política hoje ela está dentro do coração dos homens, E é fato que isso é uma preparação para que elegemos um futuro anticristo para dominar o mundo. Mas o assunto, o foco não é esse. O foco é o seguinte: para que Jesus nos chamou? 2 Timóteo 9, e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é fazer que o homem renuncie a si mesmo. Não havendo renúncia, não adianta a pessoa procurar um outro Deus, um Deus que não vai, além de que não vai te dar riqueza, não vai te dar nada disso, Apenas você estará falando com um Deus cego, que não vê, tem olhos de não ver, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem ouvidos e não ouve. Simplesmente, eu não estou falando das esculturas feitas por mão de homem, não. Eu estou falando daqueles pastores que, em vez de ensinar o verdadeiro evangelho, eles ensinam o falso evangelho. O evangelho do ódio, o evangelho da raiva, daqueles mesmos sacerdotes, levitas, escribas e fariseus que odiavam os outros povos samaritanos por não praticarem, os mandamentos a qual Moisés colocou. E sabemos que os mandamentos é impossível de qualquer homem cumprir. Meu nome é irmão Marcelo e eu quero esclarecer toda essa salada religiosa com um simples fato: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? A verdade foi o ensinamento de Jesus. O que Jesus ensinou? Jesus disse assim: vão e construam várias igrejas. Jesus disse isso? Não, meus irmãos. Jesus disse: constrói templos maiores e templos luxuosos. Jesus disse isso? Não, Jesus disse isso. Jesus disse: vão, para o monte e peçam uma geladeira, um carro do ano, um emprego, um casamento, uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, sarado. É isso que é o Evangelho de Deus? Se baseia nisso? Onde está escrito isso na Bíblia? Outra. Aonde está escrito na Bíblia que uma pessoa faz feitiçaria para outra, que é cristã, o feitiço pega e a pessoa tem que fazer campanha para sair e ela passa o resto da vida dela fazendo campanha de Naamã, campanha contra a quebra de maldição, campanha do empresário, campanha de uma série de coisas. E no final de tudo, meus irmãos, Deus virou o que? Comércio.
O nome Deus, o Deus, virou comércio. Na boca dos homens é qualquer coisa. Você pode encontrar. É qualquer tipo de Deus, menos o Deus de Israel. Então, meus irmãos, para serem bem óbvios, a nossa tradição, e nós vivemos uma tradição, que são tradições religiosas. Não, meu irmão, você tem que pregar de terno, porque você está mal apresentado. Tem que se apresentar bem de Deus. Mas o que será o bem apresentado? Estou aqui segurando meu celular, né? E agora vou botar o celular aqui. E aqui eu consigo falar de forma mais expressiva, né? Mais calma. Vamos lá, João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, tudo a qual pedides em meu nome vos será feito. Aí a pessoa pensa que isso tudo é um carro do ano, é um emprego, né? É ele passar na universidade, é ele, o time dele ser campeão, porque o nome de Deus está sendo usado para qualquer coisa, menos pelo objetivo. Qual foi o objetivo de Deus? Te enriquecer? Aonde está escrito? Qual passagem? Que Deus, que Jesus Cristo, estou falando de Jesus Cristo, tá? Estou falando sobre a nova aliança que Jesus Cristo, porque ele cumpriu as escrituras. Eu já expliquei no vídeo anterior que os 10 mandamentos ninguém podia cumprir. Além das igrejas imputarem os 10 mandamentos sobre os vossos ombros, eles exigem de vocês uma fé que você tem que ver. É uma fé que esse frite aqui, como eu já vi uma igreja, né, ungindo o frite para você matar o demônio uma macumba. E sabe quanto estava uma bomba de frite? R$300. Eles estavam vendendo e já vinham com frite ungido para você matar, né, e destruir a macumba. Né? Tem gente ungindo unção no frite, né? Unção da água, porque não deu muito certo com óleo que é muito oleoso, né? Aí vai ungindo as paredes. Então tudo isso é uma verdadeira passatempo, é uma brincadeira, é uma coisa de criança. São meninos levados por ventos de doutrina. E que são ventos de doutrina? São coisas que são passageiras, que vão passando todo o tempo, nunca acaba. Você está sempre fazendo e nunca chega a pregar a verdade, porque é aquele, o frite aqui está sendo servido para expulsar os demônios, os espíritos ruins, né? A macumba do Pai José, a macumba do Tranca-Rua, do Zé Perneta, de Zé Careca, Zé Picareta, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e está sempre demônio na tua vida e nunca acaba, e você tem que estar sempre frequentando aquela igreja, né, dizimando o dinheiro, né, tem que estar sempre pagando para poder aquilo estar fortalecendo, porque o dinheiro vai lá para Jesus Cristo, né, porque a obra de Deus precisa do seu dinheiro. Não é assim que Jesus nos ensinou. Até porque eu já falei aqui que a Bíblia não fala de dízimo, dinheiro, fala 10%, e só quem podia, 10%, e só quem podia cobrar isso eram os levitas, e não tem levita. A Bíblia é bem enfática em dizer que só, agora aqui é mosquito mesmo, tá? Aqui não é espírito não, só os levitas, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu não sou contra a quem ajuda a igreja financeiramente, desde que a igreja ajuda os pobres e os necessitados. Não, ela além de pegar o seu dinheiro, ela ainda pede doações para você, a igreja ajudar. E detalhe, né? Parte dessas doações eles ficam e ainda bota para vender. Porque as igrejas agora, a maioria estão tudo vendendo roupa que são doações do povo. Gente, isso é uma canalice. É uma sem vergonhice você explorar as pessoas dessa maneira. Por pouco de tempo. Vocês estão vendo esse santo aqui? Essa santa aqui, canalizada pela igreja católica? Isso aqui é coisa da minha mãe. Eu não vou agredir a religião dela de maneira, porque não é pela força nem pela violência. Mas eu estou ensinando a vocês que esse evangelho distorcido condena isso aqui, mas idolatra isso as coisas. Vende feijão mágico, vende algodão doce dentro da igreja, pirulito ungido,
Tudo que você imaginar, a igreja está pronta. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles não têm fé. A fé é o firme fundamento daquilo que o Senhor nos ensinou, das coisas que nós não vemos. A fé não pode ser tocada e nem medida, porque mesmo que você tenha um grão de mostarda, ou até menor, é o suficiente. Mas o que significa essa fé? A fé será uma mudança que fará você ficar rico? Que você conseguirá um carro, uma moto mais nova, ou uma moto 0 km? Não, não. Essas são coisas que são nos acrescentadas. A Bíblia diz: buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não está falando que você vai buscar Deus e Deus vai acrescentar vitória na tua vida, não. A obediência. Quando Deus se deparou com aquelas pessoas que queriam apedrejar, eu não vou contar toda a história, né? Jesus disse assim para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Eles foram embora. Nem eu te condeno. Pô, teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. É isso mesmo. É simplesmente você não pecar mais. É simplesmente você não voltar ao velho homem. É uma das coisas primordiais que Jesus nos ensinou. Obediência. Então, se você não for obediente à palavra de Deus, que era antes, era Jesus em carne, e ele agora deixou sua palavra através dos seus discípulos, e disse-lhes: fazei discípulos sobre toda a terra, e não igrejas sobre toda a terra. Então a necessidade da igreja, das convenções, é lucro financeiro para você viver na terra, que hoje, por sua vez, raptaram muitos falsos cristãos, que isso são crentes, né? São joio, que vão para as ruas fazer movimento político, a qual eles defendem seus deputados. Temos um exemplo do Silas Malafaia, que xinga pra caramba, que amaldiçoa, que chama as pessoas de desgraçado, né? E esses são homens cheios de raiva, cheios de ira, né? Só que há um resultado nisso. O resultado é que esses falsos profetas, né, e são muitos, não são poucos, né, muitos deles já se fizeram de anticristo. Se colocaram no lugar de Deus e não praticam a verdade daquilo que Deus nos ensinou. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui passando para vocês um pouco da minha experiência. Meus amados, meus irmãos, não deixais que vocês enganados por essas vãs doutrinas, ventos de doutrina, que cada uma coisa mais diferente da outra, toda hora surge uma coisa diferente. E as pessoas ficam presas a essas armadilhas. João 15,16. Prestem bem atenção na palavra. João 15,16. A palavra de Deus é bem explícita. A palavra de Deus não tem rodeio. Tá? João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para que desse fruto, a fim de tudo que perdides em meu nome, eu lhe vos conceda. Prestem bem atenção que Jesus, a palavra fala em fruto. O fruto é o quê? Você é uma árvore que tem que dar fruto. O fruto é a palavra. E tudo que você pedir em nome dele, ele o fará. Mas não significa você ficar rico. Não está falando sobre isso. Não, meu irmão. Está falando de você crescer espiritualmente. É obviamente que Deus vai suprir suas necessidades. Deus pode abençoar, mas meu irmão, preste bem atenção. Não foque o evangelho para ficar rico. É que você vira um mercenário. Nós temos a tendência de falar sempre dos pastores, mas os que estão indo lá para essas igrejas, Templo Maior, né, Igreja Mundial,
Até mesmo algumas assembleias, a grande maioria, né, Deus é amor e tantas outras religiões abandonaram a verdade para fazer as pessoas com vã repetições dentro das igrejas. Olha, se vocês entendessem pelo menos o Pai Nosso, tem gente que diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e ele não está prestando atenção em nada do que está sendo falado. Tem gente que canta um hino e não entende nem o que o hino está falando. Às vezes o hino está contrariando a palavra de Deus. Porque tem pessoas que são inspiradas pela carne, não é pelo demônio não, tá? É pela carne. É a tua carne. O que acontece é que tem pessoas que têm dons espirituais e fala. Aí a pessoa pensa que a pessoa está carregada. Aí que está. Ao nosso redor estão os anjos de Deus, daquele que os teme, ao Senhor. E ao derredor estão os espíritos, que são os espíritos caídos, os anjos caídos. Se você permitir, eles influenciam sua vida. Agora esse negócio que cai, não, meu irmão, tem uma pessoa que falou que era um ex-bruxo que flutuava, outro atravessava a parede, o outro andava sobre as árvores pulando igual o pássaro, o outro voava. Quando que eu vi? Eu nunca vi isso. Eu fiz 15 anos, eu era da Umbanda, eu nunca ouvi tanta bobagem dentro das igrejas. Meu nome é irmão Marcelo e vos digo, não sejais menino. O Evangelho de Deus é puro e santo. O Evangelho de Deus não diz que você tem que usar uma gravata, porque a gravata foi feita por um homossexual, já que vocês são tão... E eu não estou aqui descriminalizando, ofendendo os homossexuais. Muito pelo contrário, né? Assim como os samaritanos eram um povo que era odiado, um povo que detestado, né? Eles não tinham regras, mas Jesus amou os samaritanos. Como Jesus ama os homossexuais, como ama as lésbicas, só não ama o pecado. Essa é a diferença. Mas o seu Silas Malafaia ensina você a odiar os homossexuais, ensina você a odiar as lésbicas, e ainda falta com respeito com as autoridades, como Alexandre de Moraes, chamando ele de desgraçado, enquanto ele deveria estar pregando a palavra e amando ele, e não causando ódio no coração dos irmãos, porque ele está destruindo a palavra de Deus, e ele será responsabilizado, eles e os seus seguidores, porque não terás parte com Deus. Vocês que seguem esses líderes, vocês serão julgados no tribunal do Senhor e vão se arrepender amargamente por não darem ouvido ao Espírito de Deus. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, mas ele está cego, ele está possessivo por espíritos enganadores que seguem e levam multidões para o engano. Eu agradeço a minha oportunidade, em breve estarei